Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês o primeiro vídeo de mistérios. E nesse caso, eu resolvi escolher o Rio São Francisco, os mistérios do Rio São Francisco. Portanto, convido vocês a fazerem comigo uma viagem pelas águas do Velho Chico. Vem comigo! Bem, o Rio São Francisco, segundo umas pesquisas que fiz pelo Wikipédia e outros lugares, eles colocaram em cerca de 2.830 quilômetros de extensão, ou seja, é um rio muito extenso. Ele tem a sua nascente na Serra da Canastra, em Minas Gerais, que eu vou colocar para vocês algumas fotos. A foto da nascente, que existe até uma indicação, e uma imagem de São Francisco, que indica o lugar da nascente. Bem, ele nasce, como eu falei, que é considerado uma nascente histórica, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele atravessa o estado da Bahia, ele faz divisa ao norte com Pernambuco, divisa ao norte de Pernambuco, e ele faz uma divisa natural entre os estados de Sergipe e Alagoas. E ao final, deságua no Oceano Atlântico, ou seja, no total ele percorre 5 estados: Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Bem, o Rio São Francisco, também conhecido a partir da novela como Velho Chico, ele possui o nome indígena Opará ou Pirapitinga, que no caso significa o Opará, rio-mar, devido à sua extensão e sua grandiosidade. Ele também é chamado de Rio da Integração Nacional, porque durante os séculos XVIII e XIX, ele serviu para com que as pessoas ingressassem no interior do país, por meio de suas águas. Também ele é conhecido como Rio dos Currais, porque com isso o rio ele permitia com que o gado fosse para o Nordeste, ou seja, o rio ele servia como o transporte. E vamos trazer algumas curiosidades. A primeira curiosidade que eu trago para vocês é o nome do Rio São Francisco. Isso aconteceu em 4 de outubro de 1501, quando o explorador Américo Vespúcio, um explorador italiano, ele descobriu o Rio São Francisco. E como nesse dia era a data do santo São Francisco de Assis, ele resolveu dar o nome do rio, Rio São Francisco. A segunda curiosidade eu já falei anteriormente. Ele é um rio inteiramente nacional, um rio extenso e inteiramente nacional, porque ele nasce e morre no território brasileiro. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e ele deságua no Oceano Atlântico após passar por 5 estados. Então ele é um rio inteiramente nacional. A terceira coisa que eu falo para vocês de curiosidade é que o Rio São Francisco, vou falar o seguinte, geralmente os rios, eles vão para o sul ou sudeste. Esse é o percurso que eles fazem. Sendo que o Rio São Francisco, não. Ele é um dos únicos rios que ao invés dele descer ou ir na lateral, ele sobe, ele vai para o nordeste. Então, esse é um dos pontos, uma das curiosidades que eu trago para vocês.
E outra coisa que eu queria falar para vocês é, devido à grande importância do Rio São Francisco, os ribeirinhos, eles fazem uma oração de respeito e reverência ao Rio São Francisco. E ela é assim: o próprio surgimento do Rio São Francisco, ele é envolto em lendas. Conta-se que nas proximidades da Serra da Canastra havia uma tribo indígena. E nessa tribo indígena havia uma linda índia chamada Iati. E ela estava noiva. Sendo que o seu noivo, que era um dos guerreiros da tribo, assim como outros guerreiros, tiveram que ir para uma guerra ao norte. E eles foram. E como eram muitos, os seus passos foram afundando a terra e formando grandes sulcos, até que chegou o momento em que todos foram engolidos pela terra. E Ati, ao saber da morte de seu noivo, ela ficou muito triste e ela chorou até sua morte, sendo que as suas lágrimas, caindo do seu rosto e indo à terra, elas percorreram aqueles sulcos até chegar ao Oceano Atlântico, formando assim todo o leito do Rio São Francisco, ou melhor, do Opará, rio-mar. Mas também não temos só essa lenda. Nós temos a lenda do Gritador, ou Zé Capiongo. Conta-se que durante a Semana Santa, em especial na Sexta-feira Santa, um vaqueiro decidiu vaquejar, sendo que não poderia, mas ele foi. E ele desapareceu. Ele, as reis, o seu cachorro e o cavalo. E conta-se que agora esse Zé Capiongo, ou Gritador, ele assombra as caatingas com seus gritos. E durante a Sexta-feira Santa, tanto tem os seus gritos como o barulho das reis, do cavalo e os latidos do cachorro. Imagine só. Outra lenda que está envolta à história do Rio São Francisco é o surubim beijador, a lenda do surubim beijador. Conta-se que existia uma ribeirinha chamada Maria Anália e que ela morava na Ilha do Jegue. E numa noite de lua cheia, seu marido era muito ciumento, bateu bastante nela e ela ficou muito machucada e desfigurada. Então, como ela morava nas proximidades do Rio São Francisco, às margens do rio, ela foi para lá lavar seu rosto. E enquanto ela ia lavando o seu rosto, todo desfigurado e machucado, as suas lágrimas caíam no rio. E ela, de tanta raiva e desejo de vingança, ela acabou adormecendo ali, às margens do rio, com as águas do rio tocando o seu rosto. E ela foi acordada com um beijo de um surubim, de um peixe, que enquanto ele beijava ela, o seu rosto ia voltando ao normal. Então ela acordou e foi para a sua casa. Ao chegar na sua casa, o seu marido estava morto, com uma espinha engasgada na garganta. A espinha do peixe surubim que ele estava fazendo na noite antes de bater em sua esposa. Então, devido a essa lenda especial, os maridos, eles evitam brigar com as suas esposas, eles as tratam muito bem. E quando há uma desavença, no dia dessa desavença, eles evitam surubim nas refeições. Outra lenda que temos é a do fogo corredor. O fogo corredor, conta-se que no Rio São Francisco existem canyons, ou seja, paredões de arenito, que eu vou mostrar algumas imagens aí para vocês.
O que acontece nesses paredões? Luzes percorrem de um lado para o outro, e isso assusta os ribeirinhos e as pessoas que navegam ali pela região. Mas entende-se e explica-se que na realidade isso não é nada de sobrenatural, já que acontece durante o dia. Explicam que na realidade esse fogo corredor nada mais é do que a luz do sol refletindo, tocando as águas e refletindo nos paredões. Mas mesmo assim, os ribeirinhos, o que eles fazem? Como proteção, nos paredões existem santuários de São Francisco como uma forma de proteção a quem passa por ali. E eu vou colocar para vocês aí algumas imagens para que vejam esses santuários que existem nos paredões desses cânions. Outra lenda que temos é a lenda do Minhocão. Bem, essa lenda do Minhocão nada mais é do que uma serpente fluvial e subterrânea, cujo deslocar do seu corpo por baixo da terra faz acontecer um desnivelamento, o que faz com que desmorone casas. Dizem também que ela escava grutas nas barrancas, assombra navegadores e naufraga barcos. Outra lenda que nós temos, também envolvendo uma serpente, é a lenda da serpente da Ilha de Fogo. Conta-se que à época existia uma linda e bela moça na cidade de Juazeiro. E um dia ela ficou olhando seu reflexo nas águas do Rio São Francisco. E ela ficou tão encantada, lembrando assim mais ou menos Narciso, ela ficou tão encantada olhando seus reflexos nas águas, seu reflexo nas águas, que as horas foram se passando. Quando deu o badalar do sino, às 18 horas, ela se transformou em uma serpente. Atualmente, dizem que ela ilumina as noites sem luar e que ela mora abaixo do morro da Ilha do Fogo, entre Juazeiro e Petrolina. Muitos pescadores já dizem terem visto essa serpente. Além do mais, disse o seguinte, que ela está presa por 3 fios de cabelo de Nossa Senhora das Gorotas, que é a padroeira de Juazeiro. E caso um dia essa serpente se solte, irá inundar toda a cidade de Juazeiro e não existirá nenhum sobrevivente. Outra lenda que nós temos é Três Marias. Três Marias é uma cidade de Minas Gerais que fica às margens do Rio São Francisco. Nas proximidades de Barreiro Grande existia uma hospedaria, que no caso ficavam as caravanas e os tropeiros para descansar. Sendo que os donos dessa hospedaria, eles faleceram e deixaram 3 filhas. O nome de cada uma era Maria, daí porque Três Marias. Então, essas moças, elas gostavam bastante de nadar, pegar sol, e um dia elas estavam pegando sol nas proximidades de uma queda d'água, sendo que aconteceu uma enchente. E essa enchente veio com tudo, trazendo árvores, naufragando barcos, e ela veio. Essas 3 moças, elas tentaram se salvar, mas elas não conseguiram. Elas foram levadas pelas correntezas e foram sugadas para o fundo do rio por meio de redemoinhos. A próxima lenda que nós temos é a lenda da Mãe d'Água. A lenda da Mãe d'Água consiste no seguinte: trata-se de uma sereia que vive nas águas do Rio São Francisco. Segundo os barqueiros, o Rio São Francisco, à meia-noite, ele dorme durante 2 a 3 minutos. Durante esse momento, o rio para. As águas
das cachoeiras, elas param de cair. Os peixes ficam adormecidos no fundo do rio e as cobras perdem seu veneno. Nesse intervalo de tempo, Mãe d'Água sai das águas em busca de uma canoa para pentear os seus cabelos. E durante esse tempo também, as pessoas que morreram afogadas nas águas do Rio São Francisco, elas vão para as estrelas. Uma técnica usada pelos barqueiros para saber se o rio está adormecido é jogar um graveto no rio. Se o graveto ficar parado, eles não mexem em nada, porque eles têm medo do castigo da Mãe d'Água, do Nego d'Água, dos peixes, das cobras e dos afogados. Bem, em homenagem à Mãe d'Água, foi construída uma estátua na cidade de Petrolina no ano de 2012, que eu vou colocar aí para vocês darem uma olhada. Outra lenda que nós temos é a lenda do Nego d'Água. A lenda do Nego d'Água trata-se de uma fusão entre um homem e um anfíbio. No caso, é uma pessoa negra, alta, forte, com nadadeiras e o corpo coberto de escamas. Alguns dizem que ele tem um olho na testa. Dizem ainda que ele mora numa gruta de ouro no fundo do Rio São Francisco, para onde leva as belas moças. E, em relação aos homens, se eles não lhe levarem fumo, cachimbo ou cigarro, eles o levam também para o fundo do rio para transformá-los em escravos. Ele assombra os pescadores, ele fura as redes de pesca, ele quebra os anzóis, ele afugenta os peixes e derruba as canoas. Os pescadores e os barqueiros, como forma de proteção, eles colocam no fundo de suas canoas e barcos o desenho de estrelas, com o intuito de afugentar o Nego d'Água ou Caboclo d'Água. E também temos uma estátua em homenagem, que fica na cidade de Juazeiro e foi construída no ano de 2003. E eu vou mostrar para vocês aí uma foto da estátua. Bem, eu já falei para vocês das lendas. Na realidade, no Rio São Francisco, eu encontrei muitas lendas. Tem uma também que é da pesadeira. Mas eu resolvi me restringir às lendas que estão relacionadas ao Rio São Francisco de alguma forma, às suas águas. Então, as outras lendas eu deixei de lado. Mas se vocês quiserem, vocês podem pesquisar na internet, porque existem muitas lendas. Então, agora que eu já falei das lendas principais envolvendo o Rio São Francisco, eu vou contar de uma história real. E no caso, são os fantasmas do naufrágio de Moxotó. Moxotó, ou chata, é uma grande canoa de toldo, a embarcação mais leve da Companhia Pernambucana, e ela fazia o trajeto linha Penedo a Piranhas. E ela veio para substituir o Cínimbo, porque o Cínimbo, durante o período da vazante, ele ficava encalhado nos bancos de areia, ao contrário da chata ou Moxotó. Por ela ser leve, ela era chata, então ela navegava tranquilamente. E ela era muito utilizada pelas pessoas abastadas, porque elas tinham pressa em chegar aos seus destinos. Então utilizavam muito. Bem, no dia 10 de janeiro de 1917, esse barco Moxotó, ele estava fazendo o seu trajeto normal, sendo que ele passou por uma cidade que estava tendo a festa de Bom Jesus dos Navegantes. E os seus passageiros pediram para a pessoa que estava controlando, no caso o Moxotó, para eles pararem, porque eles queriam acompanhar a festa. Sendo que ele disse que não, ele tinha horário, ele tinha prazo para cumprir e ele não parou. Quando ele já estava mais para frente, próximo ao povoado de Bom Sucesso, teve uma tempestade muito forte. O barco ele ficou desgovernado no rio. O Moxotó, como ele era leve, ele era chato, ele ficou totalmente desgovernado. As pessoas gritavam pedindo socorro. O povoado de Bom Sucesso, que era próximo, como isso era de noite, eles ouviam os gritos, mas a tempestade estava muito forte, então eles não conseguiam enxergar nada do que estava acontecendo no rio. E várias pessoas
sofreram com esse naufrágio. E o que aconteceu? No dia seguinte, o pessoal, os bombeiros, o pessoal do povoado foi lá. Encontraram muitos corpos. O barco realmente tinha naufragado naquela noite de tempestade. E durante 2 a 3 dias ainda continuaram surgindo corpos. Apareciam corpos boiando na água, corpos no porto do povoado, corpos também descendo o rio São Francisco. Durante 2 a 3 dias isso aconteceu. Se houve sobreviventes, as pesquisas que eu fiz, há quem diga que houve e há quem diga que não houve sobreviventes. Então eu não posso afirmar aqui para vocês se houve ou não sobreviventes desse naufrágio. Quanto ao naufrágio, há quem diga que foi um castigo divino, porque o comandante ele não quis fazer o pedido dos passageiros de assistir à festa, a festa de Jesus dos Navegantes. Outros dizem que não, que foi no caso porque era um barco muito frágil, então ele ficou à deriva com aquela tempestade. Ou seja, existem essas duas histórias a respeito do que levou ao naufrágio. Mas o que eu posso afirmar é o seguinte: atualmente, durante o período da vazante, é possível se ver a carcaça do Mochotó nas águas do Rio São Francisco. Ali ele repousa em descanso e serve para lembrar às pessoas que veem ele ali no meio repousando tranquilo uma das grandes tragédias do Rio São Francisco. E dizem ainda que aquele lugar é assombrado pelos fantasmas da tragédia. Eu vou colocar algumas imagens aí para vocês verem, tanto o Mochotó, o que seria o Mochotó, como também, no caso, a carcaça do barco. Bem, terminou o primeiro vídeo de mistérios. E eu posso dizer o seguinte, que eu adorei fazer essa pesquisa. Muita coisa eu não sabia a respeito do Rio São Francisco. E com essa pesquisa, eu pude ver que o Rio São Francisco, além de extenso em relação a tamanho, ele é extenso em histórias, em lendas, em todo o vale do Rio São Francisco. E como eu disse a vocês anteriormente, eu me restringi apenas às lendas relacionadas ao rio, e não as lendas do Vale do Rio São Francisco, porque são muitas. E também eu fiquei encantada com a história, com tudo relacionado ao Rio São Francisco que eu não conhecia. Mas eu posso dizer o seguinte, que ao conhecer ao fundo a história do Velho Chico, eu vi a importância que ele tem para o Brasil e o respeito que se deve ter à sua história. Bem, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você quiser acompanhar mais sobre outras histórias, sobre outras lendas, mistérios e conspirações que vão ter nessa playlist, escreva aqui embaixo. Se você quiser compartilhar, você pode compartilhar esse vídeo. E muito obrigada por assistir. Beijo, até o próximo vídeo.